A Jaqueline que mandou 10, já mandou 10 estrelas várias vezes, né? Aí acaba juntando, acaba dando 100 estrelas também, tá? Então você manda 10 estrelas hoje, 10 estrelas amanhã, 10 estrelas no mês que vem, vai estar ajudando aqui a nossa programação, tá? Mas quem puder fazer como o Maicon, mandar 100 estrelas também, é bem-vindo. A gente fica muito honrado em saber que muita gente, né, nos ouve, nos assiste e mais do que isso, né? Confia no nosso trabalho, dá aí o aval, a credibilidade que nós tentamos transmitir todos os dias para vocês aqui, tá? Então, em nome do Maicon, da Jaqueline Coutinho, o nosso abraço e quem puder, faça como eles, presenteie aqui o nosso programa com estrelas do Facebook. Boa tarde para os nossos entrevistados de hoje. Estamos recebendo os vereadores eleitos pelo Partido Solidariedade. Está aqui o Josias Generoso e o Saulo Adorno. Muito boa tarde, Josias. Prazer recebê-lo. Bem-vindo. Boa tarde Wesley. Boa tarde a todos da 104,7 FM. Eu quero aqui cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 104,7 em seu nome, Wesley Santos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente para falar com vocês e com a população de Niquelândia. Muito boa tarde, Saulo. Prazer recebê-lo. Bem-vindo. Boa tarde, Wesley. Quero também estender esses cumprimentos a todos da Rádio 104 FM, importante meio de comunicação aqui na nossa cidade. De cumprimentar também todos os ouvintes que estão agora nos escutando. É uma forma também da gente agradecer por tudo que aconteceu durante essa campanha vitoriosa. Muito obrigado, Wesley. Primeiramente, parabéns a vocês dois pela a vitória e com muitas coincidências, né? Ambos estavam ali fora da política, fora de um cargo eletivo já há algum tempo e se elegeram nessa eleição pelo o mesmo partido, né? Foi meio que uma coisa ali, uma coincidência do destino que se tivesse planejado não daria certo, né? Então tá aí, são dois ex-vereadores que voltam a ser vereadores aqui por Niquelândia e por coincidência no mesmo partido. Eu vou pedir só aqui pro o doutor João. Eu acho que vamos conseguir colocar se o Josias ficar em pé, acho que vai ficar melhor na câmera aqui. Aí eu peço que você ajuda regular o microfone, que vai ficar melhor na live. Tá? Na nova configuração da câmera aqui deu para ficar legal. Aí pode levantar um pouquinho mais o microfone. Esses nossos braços aqui é um trabalho, viu? Pode. Aí tá bom, ficou bom. Isso, ótimo. Pode chegar um pouquinho mais para a esquerda, traz o microfone pro lado também. Aí agora sim, ótimo. No mandato anterior, vocês eram de partidos diferentes ou era do mesmo partido também? Saulo? Agradecer, Josias, pela parceria, pelo respeito durante o processo eleitoral. Muito feliz, uma satisfação ter você no mesmo partido. A gente conversou antes, Wesley, antes das filiações. Já era um desejo nosso caminhar junto. Eu fico muito feliz de ter sucesso nessas eleições e ter ao meu lado também o Josias, vitorioso, merece, um menino temente a Deus. Eu não tive a oportunidade de ser vereador com o Josias, porque a época que você foi vereador, se eu não me engano, foi a época que eu ocupei o cargo de vice-prefeito. Foi isso? Foi isso. Eu não dividi a Câmara com ele, mas acompanhei o trabalho do Josias e entendo porque hoje você teve uma votação muito expressiva, Josias. E diferença aí das campanhas de que vocês participaram para essa campanha desse ano. O Saulo foi a 4ª campanha, né? 2 para vereador, 1 para vice-prefeito e agora para vereador novamente. Isso. Né? Dessas 4 campanhas, qual diferença essa atual teve para as 3 anteriores, Saulo? Wesley, voltar para a política, na minha opinião, é muito mais difícil do que entrar. Essa campanha foi uma campanha muito atípica para mim, foi o maior desafio da minha vida, sem sombra de dúvidas. Sair da política, viver um momento que eu vivi pessoal, foi um momento ali meio que um deserto que eu passei, da falta da minha mãe, que eu já expliquei para você, uma falta de oportunidade política de quando fui vice-prefeito. Então viver esse momento foi o momento mais difícil da minha vida, também foi o momento que eu mais cresci como pessoa. Essa eleição foi esse desafio. Foi uma eleição que passou muito ali pela dedicação física, emocional, uma dedicação de conhecer mesmo, de entrar casa a casa da cidade de Niquelândia.
Eu fiquei por 6 meses entrando nas casas para demonstrar que eu estou preparado, que eu quero, que eu estou motivado para voltar a ser um grande político aqui na cidade. Nas campanhas passadas, era mais de reunião, o povo ia para as reuniões, a cidade se movimentava para fazer reuniões. Nessa, eu usei uma receita diferente. Era um risco que eu corria, mas eu resolvi topar essa receita, que era de fazer as visitas. Eu talvez fui não fiz nenhuma grande reunião na minha campanha, mas posso te afirmar que eu entrei na grande maioria das casas para conversar individualmente com as pessoas, para olhar nos olhos e pedir essa oportunidade. Talvez essa tenha sido a grande receita da minha campanha, o contato pessoal mesmo, entrar na casa, conversar com as pessoas da cidade. É uma campanha mais difícil, uma campanha que a gente precisava ter uma votação mais expressiva. As regras mudaram, né? As regras mudaram. Hoje, os vereadores eleitos, eu acredito que todos foram acima de 500 votos, né, Josias? Foi uma eleição muito acirrada. Eu tenho a lista aqui, apenas uns 3 ou 4 que tiveram menos, só dois tiveram menos de 500 votos. De 500 votos. A grande maioria dos eleitos tiveram 500 votos. O que dá uma base pra gente aqui, né? Para você ser eleito, você tem que ter no mínimo 500 votos e ainda contar com o quociente eleitoral, né? Hoje as eleições tomaram outro rumo, né? São pessoas fortes. O meio de comunicação hoje, assim como o Eduardo, prefeito, usou, atinge as casas mesmo, as pessoas olham os meios de comunicações, a rádio, as redes sociais, hoje fazem total diferença. E os candidatos que não estiveram preparados para essa situação pagaram um preço alto. Mas eu acredito que a cidade evoluiu politicamente. Eu tenho muita vontade de voltar aqui daqui a algum tempo, Wesley, e perceber que foi realmente uma evolução política. Eu costumava falar nas minhas reuniões, nas minhas visitas, que a cidade não vai virar uma maravilha do dia para a noite. Mas era importante, nessa eleição, a gente dar um passo para frente, um passo adiante. A sociedade mostrou que precisava disso. Os resultados das eleições tá aí, a prova de um recado importante que a sociedade deu para toda a comunidade política, para todos os políticos da cidade. O que eu prego sempre aqui, né? Se você não começar, você não vai terminar. Normalmente as grandes conquistas são um processo. As grandes conquistas normalmente não acontecem da noite por dia, né? Você tem que subir degrau por degrau, um dia de cada vez, e demora meses, até anos, para você ver os resultados. Mas se não começar, não termina. Josias, foi um mandato também, fora da Câmara de Vereadores, ou já tem mais tempo? Um mandato só, né? Eu tive como 11 meses. Eu assumi 11 meses, eu era suplente de vereador, tinha perdido uma eleição por 5 votos. Eu assumi por 11 meses. Aí veio a reeleição, eu perdi por 5 votos. E essa Deus provou que eu pudesse voltar para aquela casa de lei, com emoção muito grande, muita felicidade, e os meus votos mais do que dobrou, entendeu? Então, aí eu fui para 529 votos. Então, a primeira vez que foi uma vitória, assim, direta nas urnas. Isso, a primeira eleição direta. Eu participei, minha primeira eleição foi como deputado, eu tirei 975 votos em Niquelândia. Aí eu engrenei na política. Aí a minha outra eleição foi 206 candidatos, eu fiquei sendo o 7º mais votado de Niquelândia, mas não fizemos nenhum vereador no meu partido. Mas os meus votos deu para 2 vereadores naquela época, e eu fiquei de fora. Aí a outra eleição eu perdi por 8 votos, e a outra eleição eu perdi por 5. Então é a terceira eleição que eu disputo, e como vereador, né? E uma como deputado. E agora foi consagrado nas urnas com a votação expressiva de 529 votos. Deus abençoe. O que é mais frustrante, hein? Você receber poucos votos, né, e não ter chance de ser eleito, ou não ser eleito por causa de 5 votos? Eu tenho um amigo meu que fala sobre isso sempre. Ele sabe, ele tá ouvindo lá agora, ele sabe que é ele que eu estou falando aqui. Que não sabe se é mais ruim perder por 5 ou perder por 50. Porque é muito frustrante perder por 5 votos. Porque a pessoa acreditar em você, a maioria muito grande acreditar em você e faltar 5 votos no finalzinho. Mas hoje eu creio e sou conhecedor das coisas de Deus. Eu creio que aquele momento não era o momento para mim. O momento que Deus separou para mim é esse momento agora do qual eu estou vivendo. E Ele me aprovou com 529 votos, e eu sei que foi Deus que quis me honrar.
Então, sua passagem pela Câmara foi bem rápida, né? Foi apenas 11 meses. Podemos dizer que você fez um estágio na Câmara Municipal, né? Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado para que erre menos agora nesses 4 anos. A gente somos humildes o suficiente para tentar aprender o máximo possível agora nesses 4 anos e representar Niquelândia com carinho, com responsabilidade mesmo. Os 13 vereadores que ganhou, pode contar comigo que eu vou estar junto para tentar representar a Niquelândia na melhor maneira possível. O prefeito que ganhou agora é o prefeito de Niquelândia. A gente vamos abraçar as causas de Niquelândia para defender o melhor possível. Pode contar comigo naquela Câmara a partir do dia 1º de janeiro. Já houve uma reunião com o prefeito, com o vice-prefeito e os 12 vereadores eleitos na tarde da última terça-feira. Quais foram as impressões que vocês tiveram dessa reunião, Saulo? Quero também usar essa oportunidade, Wesley, para cumprimentar e parabenizar o prefeito eleito Eduardo Moreira. Prefeito que fez uma campanha diferente, fez uma campanha há muito tempo não vista ou talvez nunca vista na cidade de Niquelândia, uma campanha difícil de fazer, mas conseguiu convencer os eleitores de que estava mais preparado para assumir Niquelândia a partir do dia 1º. Quero cumprimentar o Eduardo, a sua esposa, o seu filho, parabenizar seu pai, parabenizar vocês pela linda vitória que tiveram, uma votação muito expressiva, uma votação bonita. Cumprimento. Na segunda-feira a gente sentou, os 12 vereadores, faltou o Neira Massa porque estava com problema de saúde. A gente sentou para esse primeiro contato, Wesley, e foi um contato bastante proveitoso. A gente pôde sentir do Eduardo que a vontade dele é realmente de fazer uma gestão, de mudar a postura política da nossa cidade. O Gervan vai ter uma função importante na cidade de Niquelândia, uma função que o vice-prefeito merece ocupar. O vice-prefeito só vai ter espaço político e administrativo se o prefeito concordar com isso. Eu espero que o Eduardo realmente estabeleça essa parceria e essa relação de confiança e respeito com o Gervan. A cidade de Niquelândia precisa entender que o vice-prefeito é algo importante e necessário para a política e a administração da nossa prefeitura. E foi uma conversa muito proveitosa, muito proveitosa. Os vereadores puderam se conhecer melhor, conversar sobre a sua campanha ali, sentir a dificuldade que cada um teve no seu processo eleitoral. E para a gente estabelecer também, Wesley, a partir do dia 1º de janeiro, uma mudança política de postura na Câmara. A Câmara precisa, como instituição, estabelecer um respeito muito grande com a prefeitura e com a cidade. E Josias, suas opiniões aí sobre essa primeira reunião, esse primeiro contato aí do futuro executivo e legislativo de Niquelândia? Isso, Wesley. A gente teve lá na segunda-feira, a gente teve no período lá das 3 horas da tarde até por volta de 7 da noite, e foi a primeira reunião para conhecer os colegas, os vereadores que foram eleitos, né, para o mandato do dia 1º de janeiro. E foi uma conversa muito boa, a gente conversar interagindo com o prefeito, com o Eduardo Moreira. O Gervan é meu irmãozão toda a vida, independente de política, é meu companheiro. O Eduardo Moreira também é vizinho meu de casa, né, e vizinho também de empresa junto. E a gente teve uma conversa bem tranquila, sabe, bem legal mesmo, com os vereadores todos juntos. E a gente sentiu, Wesley, que ele está com intenção boa de pôr Niquelândia para frente, para crescer, para desenvolver, contando com as parcerias dos vereadores que possa somar junto com a executivo, o legislativo também vir somando junto. E eu senti muita confiança que vai ter novidades positivas para Niquelândia. Da minha parte, como Josias Generoso, vereador, Niquelândia vai ter somado positivamente em prol da nossa cidade. A gente sabe que não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, né? Mas é possível.
Então é até bom já começar a preparar a população para ter ali uma certa paciência nos primeiros meses, né? Porque todo mandato, o primeiro mês ali é para colocar a casa em ordem, né? Tanto que os primeiros 100 dias de todo o governo são ali os 100 dias mais esperados, que é o que vão dar um norte ali para toda a administração para os próximos 4 anos. Mas Niquelândia tem muito o que ser mudado, tem muito o que ser melhorado, e é algo que eu acredito que não dá para fazer em um mandato só, mas dá para colocar no meio, dá para andar metade do caminho em 2 mandatos, né? Fazer ali uma grande diferença. No geral, eu sou contra ali uma reeleição para prefeito, mas é um caso que a gente percebe que em Niquelândia não dá para você transformar da água para o vinho em 4 anos só. 4 anos passa muito rápido, mas dá para fazer muitas melhorias em 4 anos e, se tiver força de vontade, concluir o serviço e entregar uma nova Niquelândia no final de 2 mandatos. O Josias quer complementar? A gente lá nessa reunião, né, Saulo estava junto lá presente, eu senti muita força de vontade dos vereadores querer crescer Niquelândia, ajudar a somar positivamente para Niquelândia nesse mandato. A gente já tivemos reunião para viajar, hoje mesmo não estou viajando com vários vereadores para a gente correr atrás de uma emenda para que seja colocada em Niquelândia já até dia 20 de novembro, para que entra no próximo pleito, essa emenda, né? Tem que ser colocada nesse ano para valer o ano que vem, que se a gente for correr o ano que vem, vale para o próximo ano. Eu senti muita vontade desses vereadores correr mesmo atrás de conseguir, mesmo a gente não sendo vereador até dia 1º de janeiro, já estamos correndo atrás de emendas para ser colocado em pauta para esse ano, para ser entregue para Niquelândia no ano que vem. Eu gostei muito dessa ideia. Hoje não fui viajar já atrás de emendas, porque eu tinha um compromisso de estar aqui na rádio hoje com você, e eu gosto de compromisso ser cumprido, entendeu? Senão hoje eu já estava viajando hoje atrás de emenda para Niquelândia a partir do dia de janeiro do ano que vem. Então, já passa ali a impressão de que vai ser mais difícil termos ali vereadores barganhando ali algum benefício e ter mais esse espírito de equipe, de todo mundo trabalhando em prol de um objetivo em comum? Eu senti, Wesley, o objetivo dos vereadores, ninguém querendo ser maior do que ninguém. Gostei muito dos 3 vereadores que foi eleito. A gente dá para sentir que cada um quer somar. Não percebi nenhum querendo ser melhor do que o outro lá, não. Senti uma turminha muito boa, que eu acho que vai ser fácil de convivência naquela Câmara. Eu gostei muito da equipe da qual foi eleita. Gente, na minha faculdade de jornalismo, a gente tem aquela parte ali da comunicação empresarial, né, institucional, e uma das histórias que me impactou bastante é que dentro de uma instituição, todo mundo tem que estar com o mesmo objetivo, né? Se tem ali uma meia dúzia que quer fazer o bem, mas tem ali um grupão que quer só ficar rico com o dinheiro público, dificilmente a mudança vai acontecer. É preciso ter a grande maioria com o mesmo objetivo. Aí um exemplo era o caso da NASA lá nos anos 60, que queria levar o homem à Lua. E aí o presidente foi visitar a NASA, porque é o presidente que lançou esse desafio, né? Não sei se era o Kennedy, o presidente dos Estados Unidos que lançou esse desafio. E aí ele preocupado, será que o pessoal tá captando isso? Tá todo mundo com esse mesmo desejo? E aí, ao terminar de visitar a NASA, ele se aproximou de um faxineiro e perguntou: o que o senhor está fazendo? Qual a importância do seu trabalho aqui na NASA? Aí o faxineiro respondeu: presidente, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Entendeu? Então, o menor que seja o funcionário público dentro da prefeitura, efetivado ou comissionado, tem que todos ali vestir a mesma camisa e ajudar no mesmo objetivo. Aí sim a gente vê a mudança acontecer, né? E o resultado daquilo foi o quê? Algo que era impossível, inimaginável lá no final dos anos 60, que foi realmente levar uma missão tripulada até a Lua. Tem gente que duvida até hoje, mas o fato é que historicamente o homem chegou na Lua, né? 12 horas e 48 minutos, meio-dia e 48. O Saulo já tocou aqui no detalhe
que é a questão da atuação do vice-prefeito, né? Então tem gente que defende que a única obrigação do vice-prefeito é substituir o prefeito se ele vier a faltar. Já falaram isso aqui no rádio, né? Então o Saulo já teve a oportunidade de ser vice-prefeito e é algo que eu sempre critiquei, que vice-prefeito aqui em Niquelândia, no geral, não todos os casos, não estou dizendo que não fizeram nada, mas que no geral o vice-prefeito acaba sendo ali um funcionário fantasma, que ele trabalha, ou melhor, recebe o salário, mas não trabalha. Você não vê ali resultado do trabalho do vice-prefeito. E nós já tivemos a promessa de que o próximo vice-prefeito será o prefeito da zona rural, meio que vai assumir a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Viação e Obras, né? Vai estar mais focado ali nos problemas dos povoados, das fazendas, do transporte, né? E como você vê aí essa proposta, Saulo? Você que já foi vice-prefeito e já deu o toque ali de que gostaria de ter tido mais espaço, de ter tido oportunidade para ter trabalhado mais como vice-prefeito, mas na época não foi lhe dada ali essa oportunidade, essa liberdade. Wesley, eu quando decidi voltar para a política, recomeçar meu caminho político, eu fiz um compromisso comigo e um compromisso que eu tenho com Deus, de não olhar no retrovisor para não fazer críticas a nenhum político aqui da nossa cidade. Acho que Niquelândia precisa dar um salto para frente, evoluir politicamente, fazer críticas construtivas para a gente poder realmente mudar a postura política de Niquelândia. Eu tive muito orgulho de ser vice-prefeito de Niquelândia. Eu tenho um orgulho de ter sido o vice-prefeito mais votado da história da nossa cidade. Foram 12.600 votos que eu tirei naquela época. E quando tive espaço de ser vice-prefeito, logo no início da gestão, eu também tive orgulho das minhas ações. A gente encontrou uma prefeitura naquela época com greve na porta da prefeitura. Era greve dos servidores públicos, era greve da educação, era greve dos servidores do executivo, e eu entendo que fui muito importante na abertura do diálogo para acabar com aquelas greves. Usei de toda a experiência que eu tive dos 2 mandatos de vereadores, de conviver principalmente com os professores. À época eu me recordo bem que o presidente da Sintego era a professora Maria Geralda, e eu fui um elo de comunicação da Maria Geralda com o Ministério Público, com o prefeito então eleito, que era o Fernando Carneiro, para poder, inclusive, participar da elaboração do TAC, do pagamento de mais de 10 milhões de reais aos servidores da educação. Eu participei, eu tive dentro da reunião do Ministério Público, Maria Geralda, com representantes da Sintego, com o prefeito, com o então secretário de Educação, Wesley. Eu tive muito orgulho de participar desse momento e colaborar muito com a cidade. Infelizmente, algumas pessoas da política entendem que o vice-prefeito não pode assumir uma função, coisa que o Eduardo Moreira propõe modificar. O Eduardo Moreira entendeu que precisa dessa nova postura política para a cidade. Gervan tem capacidade para ser um ótimo representante, porque ele conhece muito bem a zona rural. O Gervan fez uma pré-campanha e eu encontrei ele em alguns locais, nos 4 cantos da cidade, principalmente da zona rural. O Gervan tem condições de ter um diagnóstico perfeito da dificuldade do homem do campo, de estrada, de ponte, de bueiros. Ele tem essa noção e esse diagnóstico porque ele rodou muito na sua pré-campanha na zona rural, né, Josias? Então, ele pode ser muito bem aproveitado ali pelo Eduardo. E eu tenho certeza, pelo que o Eduardo demonstra, que isso vai acontecer. Talvez seja uma das primeiras vezes que Niquelândia vai realmente contar com 2 prefeitos. Aquele prefeito que toma a decisão, que tem a caneta na mão, que a sociedade confiou nele, o poder de decisão, mas vai ter também ali o seu braço direito, uma pessoa eleita, uma pessoa que passou pelas urnas e tem capacidade de representar bem aquele homem do campo. As dificuldades da zona rural da nossa cidade, ela é uma dificuldade, Wesley. Eu costumo falar que Niquelândia é um filho especial do estado de Goiás. Não é normal as dificuldades que a gente tem na zona rural de Niquelândia. Um menino de Uruaçu, um menino de Goianésia, um menino de Barro Alto, um menino de Colinas do Sul,
ele levanta 6 horas da manhã para estudar. Se ele levantar um pouco atrasado, ele ainda toma um café com os pais, com os tios, com alguém e vai estudar. O menino de Niquelândia, em alguns setores, no Passa 7, e em outros setores, levanta garimpim, ele levanta 3 horas, 4 horas da manhã. Não é normal. Isso não é uma situação normal. E a gente precisa aqui, a Câmara de Vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, os nossos deputados que fazem parte dessa Câmara do prefeito, levar isso para o governador, levar isso para os deputados federais. Niquelândia é um filho especial do estado de Goiás e a gente precisa mostrar isso para o governador do estado. Não é normal o que está acontecendo na zona rural. Não é normal um pai ter que levantar 3 horas da manhã, colocar o seu filho de 6 anos de idade na garupa de um cavalo, levar ele por mais de meia hora para pegar uma moto, para essa moto, Wesley, que fica debaixo de uma árvore, andar mais 7 quilômetros para depois pegar o transporte escolar. Isso não é normal e a gente precisa demonstrar essa dificuldade para o governador. A gente não pode receber o mesmo tratamento que as cidades vizinhas recebem. Eu acho injusto com a cidade, com o Niquelândia, quando Uruaçu ganha uma patrola, Goianésia ganha uma patrola, Barro Alto ganha uma patrola, Colinas do Sul ganha uma patrola. Se eles ficarem ali 2, 3 meses, Wesley, sem desligar essa patrola, patrolando o município, eles patrolam 100% da zona rural. Niquelândia, se ganhar 10, 15, 20 patrolas, demora um tempo para reconstruir a zona rural. E os políticos de Goiás e os deputados federais precisam entender de uma vez por todas, Niquelândia é um filho especial do estado de Goiás. Agora também temos pontos positivos. Niquelândia é um filho com o maior potencial do norte do estado de Goiás. Niquelândia brota água quente aqui perto do Bucânia. Niquelândia tem uma região de produção que ninguém do norte tem. Niquelândia tem uma bacia de água com lago e com os rios que nenhuma cidade do norte tem. Niquelândia tem, eu não sei se é certo usar esse termo, Josias, uma população bovina, um rebanho. É um rebanho bovino que nenhuma cidade do norte tem. Então nós precisamos aproveitar esse potencial. Tem também as minerações, que a gente tem que abrir um diálogo com o Estado, com os representantes, com os donos das participações da mineração, para a gente tentar reativar isso na cidade. Tem outras cidades já movimentando para isso e Niquelândia precisa ter força política para movimentar. Tem muitos funcionários dessas mineradoras que dependem desse serviço para manter sua casa em dias, para manter seus filhos, para manter as esposas, para manter as contas, para pagar seu IPVA, seu IPTU, sua conta de água. E eu quero muito atuar nessa situação, levar essa experiência, conversar, ser um ponto de equilíbrio na Câmara para os vereadores. Essa é a minha missão, essa é porque eu voltei para a política mesmo, para fazer história junto com essa Câmara. Essa Câmara eleita nova tem uma oportunidade, junto com o Eduardo Moreira, de fazer história na cidade, como a geração política que ajudou a mudar a postura política da nossa cidade. Josias, vocês são do Partido Solidariedade, o mesmo partido do deputado estadual Júlio Pina, né? Isso. O deputado mais votado em Niquelândia nas últimas eleições e que foi bastante atuante, né? Também foi um dos grandes apoiadores do candidato Oséias Boiadeiro à prefeitura nessas eleições. O Oséias esteve aqui conosco ontem, disse que vai continuar trabalhando nos bastidores, também vai buscar recursos, benefícios para Niquelândia e repassar para o Eduardo, né, colocar esses benefícios, né, a favor da população, né? E qual é a ideologia do Solidariedade e através aí dessa ideologia, forma de trabalhar, de fazer política do Solidariedade, como vocês pretendem atuar como vereador a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem? Wesley Santos, eu quero aqui, Wesley, aproveitar um pouquinho do início aqui. Eu quero agradecer a população toda de Niquelândia que depositou esse voto de confiança em mim, né? Para que eu possa representar naquela casa de leis. Eu fui convidado para participar como candidato pelo Oséias Boiadeiro no partido da federação que estava junto com eles, compondo com eles o PL, o 77 e o 12, né? Que é o PDT, e o Solidariedade. E eu fui para lá
com expectativa muito grande. Vi quem estava lá, o Saulo estava, uma equipe muito boa. A gente estava uns 14 candidatos lá disputando essa eleição, 14 pessoas extraordinárias. Nossa equipe foi um show de parcerias. Eu quero aqui, diante dessa rádio, já aproveitar e falar para os outros 12 que esteve disputando com a gente essa eleição, que muito obrigado por eles terem fazer parte desse grupo, e eles podem continuar contando comigo como parceiro, tá? Então, Wesley, voltando lá um pouco lá agora na pergunta que você falou, a gente tem projetos que vai ser colocado em prática na área do turismo, entendeu? Que Niquelândia precisa muito, um sonho para Niquelândia. O turismo é o carro forte que vai poder mudar essa história de Niquelândia. A gente precisa de investir no turismo. Hoje, Niquelândia, se vir um amigo seu, de Brasília, de Goiânia, e falar, eu quero chegar em Niquelândia, quero ir no Lago Serra da Mesa, não tem um local para ir. Oséias Boiadeiro, você comentou sobre ele aí, ele teve uma participação muito grande com esses deputados federal e estadual. Falando lá do Júlio Pina, que é do 77, um deputado que teve uma grande participação em Niquelândia nesses 2-3 anos passados, né? Agora, ele participou muito, trouxe muita emenda para Niquelândia. Eu quero parabenizar ele, porque ele foi o deputado mais votado de Niquelândia estadual, né? E o deputado federal, né, que é o do professor Alcides, todos os dois foi apoiado pelo Oséias Boiadeiro. E eu tenho uma honra muito grande de ter participado junto com o Oséias Boiadeiro nessa disputa eleitoral, do qual eu fui eleito e ele não foi. Mas passei a admirar muito, e todas as promessas que teve para Niquelândia através dele, que ia ser emendas destinadas para Niquelândia, eu achei ele muito humilde ontem, conversei com ele e achei ele uma pessoa mais extraordinária ainda, que a gente pensava que ele poderia querer ir lá e falar, não precisa mais de mandar essas emendas para Niquelândia, que eu não sou o prefeito. Mas ele falou para mim pessoalmente que todas as promessas que teve para ele quer passar pelo Eduardo Moreira na maior tranquilidade e vai ser cumprida em Niquelândia. Então eu gostei muito de participar pelo 77 junto com o Saulo Adorno e os outros 12 colegas. Wesley, me permite só cumprimentar a Leila do sindicato, o Tassimar Negão, o professor Vivaldo, a Cida Gomes, o João Silvestre, o Duzinho, o Hermes, o Zé da Nena, o Severino, a Sueli, a Líndia e a Marislane. Foram pessoas importantes, elas são pessoas que construíram um partido forte. Solidariedade é um partido forte, um partido que elegeu 2 vereadores, e pode ter certeza que logo a gente vai sentar, conversar, estabelecer uma parceria para que seja duradouro esse partido, que a gente fortaleça ainda mais ele. Falando aqui nessa participação do Oséias Boiadeiro, ele esteve conosco ontem, e estou mostrando aqui o nosso colega Euclides Oliveira, do portal Excelência Notícias, acabou de publicar uma matéria repercutindo a entrevista que o Oséias deu ontem aqui na rádio, no Niquelândia Notícias. Inclusive, o print é aqui